Em meio a problemas e desfalques, David Ancelotti ainda não conseguiu repetir uma escalação no Botafogo. Adversário de domingo é eliminado e Renato Gaúcho, correu, ficou com medo do fogão e pediu demissão. Tudo sobre Botafogo e Grêmio de hoje, 7h30, lá no Sul, onde assistir, provável escalação, desfalques, arbitragem e muito mais para vocês. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Tem também aqui o Sport TV News, tem o Taon, tem ESPN também, com muito sobre Botafogo para vocês. Bora assistir, daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos de Grêmio e Botafogo, também se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro e o Botafogo vai todo arrebentado. Como tem lesão, aliás, lesão e suspensão o Botafogo, né? O Grêmio também tem uma baixa, mas vamos lá, vamos começar pelo Botafogo, porque o David vai sem algumas peças importantes, porque o jogo é em Porto Alegre. Vai sem algumas peças importantes do seu time titular, papel e caneta na mão. O Botafogo não tem mais o Neto, aliás, não terá, né? Nem para esse jogo, nem por um tempo. Não tem o Bastos, o Marçal está suspenso, o Alan, por problemas familiares, foi liberado. O Danilo tem uma lesão muscular na posterior da coxa. O Savarino tem uma lesão muscular. O Montoro está suspenso. Olha a lista, gente. Aí já chegamos ao sub-20, porque o Barreira é da seleção colombiana, né? E ele está com ela, inclusive. O Nathan Fernandes está com o braço quebrado. O Santi Rodrigues está suspenso. O Joaquim Corrêa tem uma lesão muscular. O Cris Ramos está suspenso. E o Mastriani está com conjuntivite. Tá fácil a vida do Ancelotti, hein? Mas ele tem a volta dos dois, do Arthur e do Arthur Cabral. Né? Já é alguma coisa para quem não tem uma lista desse tamanho. Para poder colocar no time, né? E aí a volta vai ser direto no time titular. Porque normalmente o jogador volta, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, não que necessariamente precise, mas o pessoal adora, né? Volta no banco. Vamos falar disso no Palmeiras. E no caso do Arthur e do Arthur Cabral, por necessidade, não vai nem se pensar, ou imagino que não vá nem se pensar o retorno deles, senão o Botafogo vai ter muita dificuldade de vencer o Grêmio, porque o Grêmio mudou completamente o astral. O Grêmio já vinha ali, vinha numa situação com o Mano Menezes ameaçado, ganha o Grenal, fora de casa, derruba o técnico do rival. Já fez contratações, essas contratações foram inseridas no time já. Então, o astral muito melhor do que o do Botafogo. O Botafogo todo... Por causa do Grenal, você acha que mudou tudo? O Grenal muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Mas assim, não é só a questão do Grenal. É que o Grêmio também está inserindo jogadores novos. Isso. Eles entram e ganham o Grenal. O técnico adversário é demitido. A semana é muito boa. Por uma bola que bateu na trave. Porque se a bola entra, aí a semana já não seria tão boa. Já não seria tão interessante. Por isso, se o Fluminense ganha ontem, a gente não estava falando do Renato desempregado hoje. O Cuéllar, por causa de dores musculares, a gente não falaria? Não foi... Classificado, o Renato ia deixar de jogar Copa Sul-Americana? Não, mas a gente falaria de algo muito grave que a gente não pode esconder, que eu acho que está vitimando também o Renato. O Cuéllar, porque tem dores musculares, não joga, tá? Não joga contra o Botafogo. O Arthur, porque está suspenso, também está fora. E o Carlos Vinícius, por causa de um edema muscular, é desfalque, tá? Mas tem o Kahneman de volta, o Grêmio. Tem, e aí é garantia de cartão amarelo para contar os próximos 3 que ele vai ficar suspenso. Bom, de qualquer maneira, na verdade, ele... Há uma disputa, eu ia usar disputa de vaga, porque tem o Wagner Leonardo. Mas não. Kahneman não disputa nada com ninguém. Se disputar, ele dá na canela. Se disputar, leva amarelo. Então tá, era isso que eu tinha para falar sobre Botafogo e Grêmio e Botafogo. Vocês querem ver a classificação do Campeonato Brasileiro? Ó como esses jogos se falam, ó que interessante. Porque isso tem uma comunicação de jogos. Veja aqui, o Botafogo vencendo... o Grêmio é adversário do Vasco. Isso. Tá? E o Bahia pega o Vasco, que é adversário do Grêmio. E Botafogo. Então, assim, o torcedor do Vasco hoje pode dar aquela olhadinha e falar: Botafogo ganhar tá bom também pra gente. Né? O torcedor do Botafogo é a mesma coisa do Vasco. E Grêmio e Bahia não tem nenhum problema em fazer isso, já fariam normalmente, olhando a classificação. Já fariam o quê? Torceriam dentro da classificação. O que eu quero dizer é que entre Botafogo e Vasco pode ter aquele torcedor do Vasco que vai falar: quer saber? Não vou torcer pro Botafogo, não. Mas são torcidas amigas, né?
Amigas, né? Amigas, Não tem tanta rivalidade. Porque eu ia falar isso, rivalidade nem tem. São torcidas amigas, não. Essas torcidas, elas não se agridem, é diferente. Não, são inimigas. Bom, temos coisas mais importantes pra falar do que relação de amizade aí de torcedores. A gente falou do Grêmio, agora a gente vai falar do lado do Botafogo. Vamos trazer a Débora Gares para falar de como o Botafogo se prepara para esse jogo atrasado. Minha amiga, bem-vinda ao Tá1. Tudo bom, Joana? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Os jogadores fizeram pela manhã aqui no CT do clube o último treino antes dessa partida, que também deixa o Botafogo agora com rodadas completas, né? Como o Becker vinha falando, 24 jogos vai completar jogando essa partida atrasada contra o Grêmio. E a situação do Botafogo é a seguinte, muitos desfalques para essa partida, começando pelo Cris Ramos, atacante, que foi expulso no fim de semana na partida contra o Atlético Mineiro ainda no primeiro tempo. Além dele, Marçal, Montoro e Santi Rodrigues, que foi o autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Galo, também vão estar fora dessa partida, vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ou seja, o técnico David Ancelotti precisa aí organizar o time e encontrar alternativas, mas tem boa notícia, porque tem gente voltando de lesão, de desgaste. É o caso do atacante Arthur, que tinha tido um problema na panturrilha no clássico contra o Vasco, inclusive ele entrou e precisou sair 15 minutos depois. Informação da nossa setorista Bárbara Mendonça de que ele vem treinando bem, né? Treinou ontem, treinou hoje e deve viajar junto com o grupo para fortalecer esse elenco para essa partida. Além disso, o Arthur Cabral, que também vinha tratando um edema ósseo, treinou ontem com o grupo, vem treinando desde ontem, aí fica a expectativa de que ele possa ajudar o grupo nessa partida. E também o Alex Telles, que está tratando aí um desgaste muscular que deixou ele fora da última partida, também está treinando, né? Tentando se recuperar para poder fortalecer o grupo para esse jogo de amanhã. Daqui a pouco, por volta de 1h30 da tarde, o ônibus deixa aqui o CT, o grupo embarca para Porto Alegre, jogo amanhã, 7h30 da noite, transmissão no Premier. Joana, volto com você, minha amiga. Muito obrigada e bom trabalho para você, minha querida, sempre muito bem-vinda ao Tá1. Pois é, meio de semana de Sul-Americana e também de Libertadores, mas a turma está aproveitando para atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira temos Grêmio e Botafogo, jogo atrasado da 16ª rodada, 7h30 da noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E também temos um Vasco e Bahia, também atrasado da 16ª rodada, mesmo horário em São Januário, no Rio de Janeiro. Vamos lá, o raio-x do jogo de hoje entre Botafogo e Grêmio, né? Grêmio e Botafogo, que vai rolar hoje, 24/9, às 19h30, lá na Arena Grêmio, tá? Ambos os times com desfalques, mas o Botafogo tá com 13 desfalques, né? O Grêmio tem alguns desfalques importantes, até porque o elenco deles é inferior ao nosso, então eles sentem mais um desfalque do que a gente, só que nós estamos com 13. É bem diferente. O Botafogo tem os retornos aí de Arthur Cabral, Alex Telles, né? Só que tem vários problemas e deve ir com 5 jogadores da base, né? A gente só vai ter um banco de reserva praticamente porque vai ter nego da base, né? Por exemplo, no meio campo, os reservas de Newton e Marlon são 2 moleques da base. Esse é o banco pro meio campo. Pro ataque, tem um reserva só, que é o Kadir da base. Isso pro time que eu pretendo escalar, né? Que eu escalaria, que é Neto, Vitinho, Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Newton, Marlon, Arthur Reborn, Arthur Cabral, Matheus Martins e Jefinho. Sobraria o Kadir para reserva do ataque e mais ninguém. Então, teremos que improvisar aí um Cuiabano na ponta, né? Coisas do tipo. Então, é muito desfalque. Vamos olhar aqui, desfalque por desfalque. Ó, Neto, ruptura total do reto femoral da coxa direita. Bastos, cirurgia no joelho esquerdo. Marçal suspenso. Alan liberado por causa do problema com o filho dele que veio a falecer, né? Força aí pro Alan. Danilo, lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Savarino, lesão muscular. Álvaro Montoro suspenso. Barreira, seleção sub-20 da Colômbia. Natan Fernandes, fratura no antebraço direito. Santi Rodrigues suspenso. Joaquim Correia, lesão muscular. Cris Ramos suspenso. E Mastriani, conjuntivite. São 13 desfalques, rapaziada. E temos ainda pendurados Matheus Ponte, que deve acabar entrando no segundo tempo, né, pela falta de jogadores sólidos, consolidados, né, confiáveis no banco de reserva.
ele deve entrar, por exemplo, se sair o Vitinho, Matheus Ponte entra. Se sair o Alex Telles, Matheus Ponte entra, Vitinho para a esquerda. Né? Tem N variações. Por exemplo, tira o Matheus Martins da ponta direita. Talvez bote o Matheus Ponte, sai o Matheus Martins da ponta direita, né? Bote o Matheus Ponte como ponta direita, porque ele é um lateral ofensivo, direito. Então, quem sabe improvise ele como ponta direita. Dobrando com o Vitinho, não é impossível imaginar isso. Depende muito do jogo. Quem vai sentir, quem vai cansar, quem vai, né, se desgastar mais rápido ou estar mal em campo, quem sabe também. Vai depender do jogo. Então a gente tem que improvisar. Por exemplo, Cuiabano, Matheus Ponte, Pantaleão, né, David Ricardo. Esses jogadores provavelmente vão fazer funções que não são as habituais deles, né, por causa da falta de jogadores para o meio e para o ataque. Então ali, Matheus Ponte, Barbosa, Cuiabano, Newton e Matheus Martins estão pendurados. Se levarem cartão amarelo, ficam de fora do jogo contra o Fluminense. É importante que eles não levem cartão. É importantíssimo, porque estamos com muitos desfalques já. Mais desfalques ainda seria insustentável. Né? O Grêmio tem também desfalques aí. Arthur, volante Arthur, que foi da Itália e tal, né, foi expulso. Carlos Vinícius, né, tá aí, questão de uma lesão que ele teve no jogo contra o Inter. Também João Pedro e Cuejar que era do Flamengo também, volante, também tá fora. Bright White machucou, tá fora da temporada. E o Monsalve também vai ficar um bom tempo aí lesionado. Então, olha só, eles têm aí o Arthur, Carlos Vinícius, João Pedro, Cuejar, Bright White e Monsalve. Parece muito, né? 6 desfalques. É menos da metade do que nós temos de desfalques. Complicado, né? Os ingressos custam R$60, né? Quem quiser ir à Arena Grêmio para assistir o jogo como visitante, vai lá. É um valor até ser acessível. A transmissão do Premier com Gustavo Villani. Arbitragem, Lucas Paulo Torezin, não me lembro desse árbitro, apitar algum jogo nosso. Assistente 1, Eduardo Gonçalves Cruz. O 2, Andrei Luiz de Freitas. Quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes. VAR, Hilbert Estevão da Silva. Analista de VAR, Johnny Barros de Oliveira. O segundo, Eduardo Tomás de Aquino Valadão. Observador de VAR, Cláudio José de Oliveira Soares. Quality Manager, Arnaldo Jasson Araújo Santos. Assessor, Antônio Pereira da Silva. E inspetor, Fabrício Vilarino da Silva. Aqui, possíveis escalações. Do Grêmio, Thiago Volpe, Marcos Rocha, que é dúvida para o jogo. Noriega, Kahneman e Marlon. Dodi e Alex Santana, aquele mesmo que jogou no Botafogo. Pavon, Edenilson e William, aquele que foi do Corinthians, Seleção Brasileira e etc. E o André Henrique no ataque, que é o terceiro reserva para centroavante. Técnico, Thiago Kozlowski, porque o Mano Menezes tá suspenso também, por algum motivo, não lembro qual foi, tá fora da beira do campo de hoje. E o Botafogo, possível Botafogo, né? Léo Link, Vitinho, Batalhão, Alex Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Arthur, Matheus Martins, Jefinho e Arthur Cabral. O Alex Telles está ali, Alex Telles ou Cuiabano, porque o Telles vem de lesão, né? Se recuperou, vai foi relacionado, viajou com o time, mas pode ser que ele não aguente o jogo inteiro. E a gente conhece o Ancelotti. Quando o cara não tá 100%, ele não bota. Tudo bem que hoje é um caso, né, atípico, né? Muitos desfalques. Então até os que estão disponíveis, se tiver alguém meia boca, tem que botar. Mas a gente conhece o nosso digníssimo Ancelottinho, né? Qualquer coisinha física ele não bota o cara pra jogar. Então pode ser que Alex Telles talvez não jogue, a gente não sabe. É só uma especulação. Esse é o possível Botafogo, o possível Grêmio para o jogo de hoje. E tem mais notícias sobre o Botafogo. Eu tinha já falado sobre isso, né? Mas o Fogonet fez um levantamento com todas as escalações de todos os jogos com o David Ancelotti, e ele não repetiu a escalação em nenhuma vez. Lógico, eu critiquei muito isso porque teve situações que ele poderia repetir. Não foi por causa de lesão só que ele não repetiu. Às vezes o jogador tava um pouquinho abaixo fisicamente, ele trocava e tal. Mas, dessa vez, hoje não tem culpa nenhuma dele na situação. Nos últimos 3 jogos, porque tivemos a lesão de Alex Telles, lesão de Arthur Cabral. Então, nesses últimos 3 jogos, né, não teve culpa dele nessa questão
contando com hoje, né? Contando com a questão de não repetir time. Os lesionados impediram isso. Mas ele gosta muito de variar as equipes. E até hoje ele tem aqui, só pra gente confirmar, esse vai ser o 10º... quanto? Acho que esse é o 15º... Ó, esse vai ser o 18º jogo dele já. Já é o 18º jogo. Esse jogo de hoje contra o Grêmio. E até hoje foram 18 escalações diferentes. Com a de hoje, né, que será diferente do último jogo pelos desfalques de Marçal, Santos Rodrigues, Cris Ramos e Montoro suspensos. Então, não tem como repetir a escalação pelos suspensos. Obrigatoriamente teremos a 18ª escalação diferente do Ancelotinho pelo Botafogo em 18 jogos. Isso é surreal, né? Não conseguiu repetir uma escalação. Às vezes por questão de lesão, mas muitas vezes sim por questão dele não querer botar um jogador que tá 90%, 80% fisicamente. Que dá pra jogar. A gente sabe que dá pra jogar. Mas ele tem uma neurazinha com parte física. E isso preocupa muito. Mas hoje, mesmo com os desfalques, o Fogão tem condição de ganhar o jogo hoje. E o Renate correu, rapaz. O Botafogo que tá aí com uma sequência de, acho, de 8 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder, porque tem um empate ainda antes desses 8 jogos que a gente ganhou seguidos do Fluminense. Né, pode chegar lá 10ª a 10 jogos de invencibilidade e a 9ª vitória seguida, quem sabe. O Renate Gaúcho correu fora, rapaz. Pediu demissão depois da eliminação do Fluminense para o Lanús, fraquíssimo Lanús, por sinal. No Maracanã, fez 1-0, tá vindo para os pênaltis, levou um contra-ataque rápido, uma transição rápida do Lanús ali, um contragolpe e gol dos caras 1-1. Teve bola na trave no finalzinho do Cano e não adiantou, o Fluminense não conseguiu igualar o agregado e foi eliminado no tempo normal para o Lanús. E além de criar uma crise, né, essa eliminação, o Renato Gaúcho saiu fora. Correu, ó, vou sair logo, antes que eu vire história aí por 10 jogos seguidos do Fluminense sem ganhar do Botafogo. Vou correr, o Botafogo vai meter o sarrafo na gente, vou embora. Meteu o pé, filho, meteu o pé. E os nossos rivais ali das Laranjeiras estão em crise. A hora de enterrar de vez eles é agora. Botar ali uma pá de cal e fechar o caixão do Fluzinho. Mais uma vitória, pensou? No Maracanã? A 9ª vitória seguida, 10º jogo sem perder pros caras. Freguesia institucionalizada de vez. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.